Olá, meus irmãos, graça e paz. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui novamente junto comigo no Manual do Bereano, um canal que nós temos a cada dia buscado desenvolver e aperfeiçoar para abençoar a sua vida e trazer toda semana 1, 2, 3 conteúdos relevantes na área da teologia, da espiritualidade, da vida cristã. Hoje eu quero abordar um tema que foi proposto por um amigo. E ele diz assim: o que é, afinal de contas, essa coisa de ser cheio do Espírito Santo? Afinal, o que significa ser cheio do Espírito Santo? Eu sei que a gente costuma ter algumas opiniões um tanto que equivocadas sobre esse assunto, e eu quero compartilhar alguns pensamentos com os irmãos no vídeo de hoje. Mas antes eu quero lembrar você que nós precisamos de uma ação muito simples da sua parte. Se inscreva no nosso canal. Quando você se inscreve, você ajuda o nosso canal a crescer mais e mais e a ser indicado pelo próprio YouTube para outros usuários dessa importantíssima rede social. E você também pode deixar o seu gostei, clica no joinha que está aí debaixo do vídeo. Dessa forma também você informa o YouTube que o conteúdo aqui do Manual do Bereano tem auxiliado você, tem sido bênção na sua vida. E se você realmente gostou do nosso conteúdo, compartilhe os vídeos, é só clicar em compartilhar, você vai ver que dá para compartilhar no YouTube, no e-mail, no WhatsApp, no Twitter e em diversas outras redes sociais. Outra ação que você pode fazer é acionar o sininho. Para que serve? O sininho é um aviso. Então, se você já tem o sininho acionado, quando eu acabei de publicar esse vídeo aqui, você recebeu uma notificação no seu celular, no seu computador, dizendo: olha, o Manual do Bereano acabou de publicar tal vídeo, vai lá e assiste. Aí você não perde nenhum dos nossos conteúdos, tá bom? Pois bem, quando eu era criança, na igreja a gente ouvia muito alguém dizer assim: olha, aquele irmão, aquela irmã é cheio da graça de Deus. E eu sempre fiquei pensando no significado disso. Eu cresci até certa idade acreditando que aquele irmão, aquela irmã cheia da graça de Deus era aquele obreiro que fazia barulho na igreja, aquele obreiro que falava em línguas, aquele obreiro que expulsava demônios, aquele obreiro que dava uma sapateadinha enquanto estava pregando, ou que pregava assim eloquentemente. Era esse obreiro, esse pregador, essa pregadora que a gente entendia, ou pelo menos eu entendia como cheio da graça. E por que a gente entendia assim? Porque era muito enfatizado esse aspecto. Vamos nos encher da graça, significava vamos buscar o poder de Deus, vamos buscar os dons, vamos buscar sinais, vamos buscar manifestações exteriores, visíveis, né? Os dons que na época, inclusive, muita gente dizia que eram os dons extraordinários, ou seja, aqueles dons que saíam do comum, saíam do ordinário e eram extraordinários, né? Extrapolavam o ordinário, extrapolavam o comum. Então isso era para nós, e eu aprendi assim, sinônimo de uma pessoa, de um cristão, de uma cristã cheia da graça de Deus, cheia do Espírito Santo. Bom, minha primeira observação é o seguinte: eu sou carismático, acredito na atualidade dos dons e eu busco os dons. Eu não sou um continuista de escritório. Não existe hoje assim muita gente que diz que é continuista, mas é aquele continuista de gabinete, de escritório, da teoria e tal. Não é o meu caso, tá? Eu sou um continuista porque eu acredito na atualidade, na continuação dos dons espirituais, mas eu sou de fato um carismático no sentido de que eu busco esses dons e eu acredito de fato que esses dons devem fazer parte da vida da igreja. Né? Se for línguas, que sejam línguas, se for cura, que seja cura, profecia, etc. Eu busco os dons espirituais, que aliás é um mandamento de Deus. Deus, no Novo Testamento, claramente ordena que a igreja busque os dons espirituais e não existe no Novo Testamento nenhum mandamento contrário à busca dos dons espirituais. Existem orientações
sobre isso, mas não uma proibição, muito pelo contrário. O Novo Testamento proíbe que os pastores, que a liderança da igreja vete, impeça as pessoas de exercitarem os dons espirituais, inclusive esses dons que algumas pessoas consideram extraordinários. Aliás, nós vamos gravar aqui também um vídeo comentando sobre continuismo, cessacionismo, mas não é o foco hoje. Mas eu preciso fazer essa observação inicialmente para que alguém não interprete o que eu vou dizer a partir desse ponto como uma crítica aos dons. Não é o meu caso, quem me conhece sabe. Agora, com essa explicação, você também que não me conhece ou não me conhecia, também fica ciente, tá bom? Dito isto, ou seja, deixando bem claro, já de início, que eu acredito na atualidade de todos os dons espirituais, eu preciso partir para uma importante advertência que está aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 22. Essa advertência, para mim, é uma das advertências mais pesadas de toda a Bíblia. Jesus falando sobre os últimos dias, sobre o que vai acontecer escatologicamente, ele diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja que nessa passagem Jesus Cristo está dizendo que naquele dia, no dia do juízo, muitas pessoas que se achavam dignas de Cristo, se achavam espirituais, se achavam cheias do Espírito Santo, cheias dos dons do Espírito Santo, serão terrivelmente desapontadas. E elas estarão tão convencidas que elas questionarão o próprio Cristo. Quando elas virem a decisão do Senhor e a opinião do Senhor sobre elas, elas vão dizer: Senhor, mas nós não profetizamos, nós não expulsamos demônios, nós não realizamos no teu nome muitas maravilhas. Eu curei os doentes, eu falei em línguas, eu tive visões, eu tive sonhos. Eu dei uma palavra na igreja e aconteceu. Eu orei e a pessoa foi curada. Eu preguei e a pessoa se converteu. Inclusive alguém que se converteu quando eu preguei está ali, está do outro lado. Ele foi aceito pelo Senhor. E eu? E aí Jesus vai dizer abertamente, ou seja, sem rodeios, sem mimimi, como a turma diz hoje: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Imagina Cristo falando isso para alguém: apartai-vos de mim. Aquele que diz vem, aquele que abre os braços e recebe a todos, nesse dia vai dizer para algumas pessoas: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Falou em línguas no nome dele, profetizou no nome dele, e aconteceu, porque senão a pessoa não estaria, convencida aqui. Realizou muitos sinais e milagres no nome dele, mas Cristo nunca o conheceu. Quando você entende essa advertência de Cristo, você entende também a seriedade com a qual nós devemos levar e encarar a vida cristã. E aqui eu não estou falando de moralismo, não estou falando de legalismo, não estou falando de salvação pelas obras. Estou falando de compromisso com o Evangelho. Compromisso com a vida de santidade marcada pelo fruto, pelas qualidades do fruto do Espírito Santo, porque é disso que Jesus está falando aqui. Porém, para muitas pessoas que se envolvem com a busca dos dons, o que é algo positivo, algo desejável, infelizmente, muitas dessas pessoas acabam se tornando deslumbradas com os aspectos exteriores da vida cristã. Porém, esses aspectos exteriores da vida cristã não são o fundamental. Você pode pregar
e converter multidões, e você mesmo ainda estar carente do novo nascimento. Lá em Filipenses, Paulo fala, por exemplo, que ele estava feliz, porque alguns pregadores pregavam por motivos equivocados, por motivos errados. Alguns, inclusive, Paulo fala que eles pregavam até para provocar Paulo, porque Paulo estava preso, então eles pregavam. Eles estavam felizes porque ele estava preso, mas eles estavam livres, e eles achavam então que talvez fossem se tornar mais importantes do que Paulo. Não, isso aí já é fim de carreira, agora é nossa vez. Outros pregavam por interesse, e na igreja primitiva existiam maus obreiros mal intencionados. Você observa isso, por exemplo, se você pegar o livro antiguíssimo chamado Didaquê, que é a Instrução dos Apóstolos. Ele é tão antigo que acredita-se que em algumas versões ou outra do Novo Testamento, bem antigos mesmo, algumas igrejas até incluíam o livro da Didaquê nas leituras, como se fosse parte do Novo Testamento. Então, nesse livro, por exemplo, existem algumas orientações interessantes a respeito dos pregadores itinerantes, porque era muito comum. No pentecostalismo hoje também o pregador itinerante que passa de igreja em igreja evangelizando, trazendo aquela palavra de exortação, de conforto e tal. Isso é uma tradição antiga na igreja, já na época dos apóstolos existia. O próprio Paulo era um itinerante. Porém, havia regras na igreja, segundo a Didaquê, por exemplo. Ele vai dizer: olha, se alguém veio pregar até vocês, dizendo que é pregador, que é apóstolo, que é profeta, e essa pessoa vier e ficar na cidade um dia, você recebe ele na sua casa um dia, dá alimentação, dá guarita, dá água, enfim, é um homem de Deus. Se essa pessoa ficar 2 dias, aí já começa a ficar problemático. Ficou mais de 2 dias, não é homem de Deus, é falso apóstolo, é falso profeta, é falso pregador do evangelho. Por quê? Porque aí a pessoa já está querendo se aproveitar da comunidade. E na Didaquê ainda vai dizer assim: quando ele veio, ficou um dia, pregou, ele vai embora, você dá pão para ele, dá um pão para ele. Para ele poder se alimentar e chegar no seu próximo destino. Agora, se começou a te pedir dinheiro, falso profeta, falso pregador, falso apóstolo. Mas Paulo, em Filipenses, diz assim: olha, eu estou feliz. Porque apesar desses falsos obreiros, desses obreiros mal intencionados, o evangelho continua sendo pregado, o evangelho continua sendo difundido e as pessoas continuam sendo salvas. Mas o pregador está errado, ele está com a motivação errada, sim, ele vai prestar conta diante de Deus. E a prestação de conta dele diante de Deus é terrível. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, não pregamos, não evangelizamos, não fizemos missões? Fez, mas eu não te conheço. Mas as pessoas foram salvas. Por quê? Porque a palavra de Deus, pregada, a pregação da palavra de Deus, ela é eficaz. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A pregação da palavra ela é eficaz independente do pregador. Independente se é um homem santo que prega ou se é a jumenta de Balaão falando. A palavra nunca volta vazia. Porém, o pregador vai prestar conta seriamente diante de Deus. Portanto, é um perigo gravíssimo quando nós nos deixamos deslumbrar pelo aspecto exterior. Eu estou deslumbrado porque eu falo bem, porque eu palestro bem, porque eu prego bem, porque eu canto bem, porque eu profetizei, porque eu falei em línguas, porque eu orei e o paralítico se levantou. Aí eu fico deslumbrado. E aí, quando esse deslumbramento toma conta da pessoa, ela acaba se descuidando do interior. E eu já conheci muitos exemplos disso. O camarada, ele é um mau marido, ele é um mau filho, ele é um mau empregado, ele é um mau patrão, ele é infiel à esposa, ele é infiel aos filhos, ele é infiel à sua igreja, porém, ele continua pregando bem, ele continua orando e Deus realizando a obra, então ele imagina que está tudo bem com ele. Ele esquece que Deus, para abençoar o seu povo, pode usar Balaão, e pode usar até a jumenta de Balaão.
Então esse deslumbramento com o exterior, ele é muito preocupante. E por isso a gente tem que ter uma noção mais completa do que é ser cheio do Espírito Santo. E eu precisava começar com essa advertência do Senhor Jesus Cristo. Mas eu tenho outro texto muito gostoso e importante para esse tema nosso, que está em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 18, que aí ele vai entrar nessa dinâmica de como alcançar a plenitude do Espírito Santo, como buscar ser cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18, diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Aqui, Paulo está dando a receitinha, né? o roteiro que a gente precisa seguir para buscar a plenitude do Espírito Santo, para nos encher do Espírito Santo. Ele vai falar, por exemplo, olha, falando entre vós com salmos, salmodiar ao Senhor, como algumas traduções vão trazer. Aliás, é muito bonito quando nós cantamos os salmos, quando nós lemos os salmos. Nós pentecostais, pelo menos em São Paulo, eu lembro que era muito comum iniciar os cultos lendo responsivamente os salmos. Infelizmente, essa é uma tradição que muita igreja pentecostal atualmente perdeu, mas a leitura responsiva do salmo era muito bonita e ela cumpre, né, um mandamento aqui de Paulo, falando entre vós com os salmos. Os salmos precisam fazer parte do nosso dia a dia e da nossa liturgia. Fica aí uma dica para você, quem sabe, voltar a essa prática, tá? Busque orientação do Senhor a respeito disso, mas é uma orientação muito clara do apóstolo aqui. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor. É possível, inclusive, cantar os salmos também. E alguns músicos hoje até fazem melodias novas para os salmos, já que a gente não conhece as melodias originais, não é mesmo? Os salmos são inspirados, as melodias que eles usavam na época não foram inspiradas pelo Senhor. Então, e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Observe que aqui Paulo está falando de uma disciplina espiritual. Esse é um tema que talvez alguém pode imaginar que é repetitivo, mas é porque eu tenho essa missão comigo. É uma missão pessoal, primeiro para mim, mas também que eu gosto de compartilhar com as pessoas. Nós precisamos compreender a vida cristã como uma disciplina. É preciso ter esse exercício espiritual, você se exercitar na vida espiritual, se exercitar na vida cristã, é como um exercício físico. Se eu quero ter um corpo melhor definido, eu preciso me exercitar. Se eu estou com sobrepeso, eu preciso ter uma dieta, uma disciplina alimentar, uma disciplina de exercício físico. Se eu quero aprender a natação, por exemplo, eu sou apaixonado com a natação, do que eu preciso? Da disciplina. Eu preciso desenvolver habilidades de apneia, de nado de costa, nado borboleta, nado esse, nado aquele, enfim, eu preciso desenvolver isso. E eu não vou desenvolver a natação, por exemplo, se você quer nadar. Você fala assim para mim, Marcelo, me indique um bom livro sobre natação. Conheço e posso lhe indicar. Mas você vai aprender a nadar lendo o livro? Não vai. Você precisa ler o livro, entrar numa piscina, ter um professor para você ser discípulo dele, e aí você vai seguindo os passos, vai se exercitando, vai desenvolvendo as suas habilidades. Na vida cristã não é diferente, você precisa se exercitar, você precisa fazer escolhas. E uma dessas escolhas, por exemplo, inclui rejeitar aquilo que não é bom, rejeitar aquilo que não serve para você. Por isso que Paulo começa dizendo, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqui tem duas escolhas. Me esvaziar daquilo que não é bom. Não é Deus que vem e tira o mau pensamento.
Você tira o mau pensamento. Eu gosto de usar uma ilustração que é o seguinte: todos nós somos tentados, e ser tentado é como estar esperando o ônibus, né, numa estação. Aqui em Minas, por exemplo, tem a estação da Pampulha, fica cheio de pombos, né, circulando pelo telhado, pela estrutura do telhado. E aí você está ali esperando o ônibus. Se um daqueles pombos faz caquinha na sua cabeça, você não tem culpa. Você deu uma vacilada, não prestou atenção talvez, mas inevitavelmente uma hora ou outra um deles vai jogar um presentinho ali na sua cabeça. E aí o que você faz? Você tira, você limpa, você descarta aquilo. Agora, se o pombo joga o presentinho na sua cabeça, na sua roupa, você não limpa, você deixa ali, aí é uma escolha sua. Se além disso, aí o pombo vem, faz um ninho, bota ovo, cria os filhotes dele ali, aí você fica igual aquele personagem, né, do Senhor dos Anéis, não tem um mago que eles vão procurar dentro da floresta, aí tem um pombo, ele tira o chapéu, tem um passarinho vivendo ali, ele todo sujo, né, dos presentinhos, das necessidades que o passarinho faz na cabeça dele ali, aí já é responsabilidade sua. Porque o que é a tentação? A tentação é esse presentinho, né, essa caquinha que é jogada na nossa mente. O que a gente faz? Opa, isso aqui não serve para mim, eu descarto. Eu vou esvaziar tudo isso aqui, eu vou descartar tudo isso aqui. O que eu quero para mim é o Espírito Santo. Então Paulo fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vem, arrebenta a porta e enche a pessoa dele? Não. Enchei-vos do Espírito Santo. Tem algumas traduções, por exemplo, a tradução da Nova Versão Internacional, que diz assim, e deixem ser enchido, se permita ser enchido do Espírito Santo. É uma busca, é uma disciplina, você precisa buscar, você precisa se envolver nisso, do contrário não vai acontecer. E aí ele vai falando, salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, dando graças a Deus e Pai em nome de Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Observe que aqui ser cheio do Espírito Santo não é necessariamente manifestações exteriores de poder. Não é aquilo que muitas vezes nós buscamos porque pode gerar algum aplauso. Não é isso. É algo muito mais interno. É cantar ao Senhor, é adorar ao Senhor, é sujeitar-se uns aos outros. Aí você está se enchendo de Deus, se enchendo do Espírito Santo. Não que isso descarte os dons espirituais, mas é algo que precisa caminhar junto. O exterior precisa ser um reflexo verdadeiro do interior. Você pode ter o exterior e não ter o interior. E aí é o perigo, que é aquela advertência que a gente leu em Mateus capítulo 7, trouxe para a gente já de início. Agora, observe aqui nesse texto que nós lemos que encher do Espírito Santo, buscar a plenitude do Espírito Santo é um mandamento. E, portanto, é uma ação que você precisa realizar. É um mandamento de Deus. Ela é, portanto, uma atitude. Ela não vai cair do céu. Você vai buscar e você vai receber. No próprio livro de Atos, quando o Espírito Santo é derramado sobre eles, não aconteceu assim, aquele de repente que fala no texto, não é assim que eles acordaram, ligaram a churrasqueira, foram fazer um churrascão e de repente o Espírito Santo desceu. Não, eles estavam reunidos em oração, buscando poder do alto. E enquanto eles faziam isso, de repente aconteceu. Mas primeiro vem o que? A atitude. E isso é algo oferecido para todos. Aqui ele está dizendo para todos os que estavam lendo, ouvindo a leitura dessa carta. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quem precisa fazer isso? Todos. Todos. Eu preciso fazer isso. Você também, que está me ouvindo, precisa fazer isso. E isso vai nos levar, inevitavelmente, para o texto de Gálatas. Eu quero finalizar meditando um pouquinho nesse texto.
que é Gálatas capítulo 5, deixa eu achar aqui que eu vou ler com vocês. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Isso é plenitude do Espírito Santo. É o fruto do Espírito sendo desenvolvido em nós. É a nova natureza que nós recebemos. A nova natureza de Cristo que é nos dada no novo nascimento, pela regeneração que o Espírito Santo produz em nós quando nós nos convertemos. E aí, cada qualidade desse fruto precisa se desenvolver em nós. O amor ou a caridade, o gozo, que é a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. E aí, quando nós vivemos isso, nós estamos vivendo no Espírito. E Paulo vai dizer, no versículo 24, que isso implica a mortificação da carne. Significa a mortificação do ego. Né? De onde nasce o pecado? Do ego. Eu quero ser igual a Deus, como foi lá no Jardim do Éden. Né? Eu quero ser o meu próprio Deus. Eu quero decidir o que é melhor para mim. Eu quero decidir o que eu faço, o que eu não faço. Eu quero viver segundo o meu próprio padrão, segundo a minha própria vontade. É a idolatria de si mesmo, é o ego. Então o ego ele precisa cada vez mais ser mortificado. A carne precisa ser mortificada e eu preciso buscar aquilo que é do Espírito. Então eu preciso eliminar da minha vida aquilo que são as qualidades, né, as características da carne, que Paulo vai falar aqui também, né, que são as obras da carne, que é inveja, adultério, fornicação, lascívia, idolatria, feitiçaria, contenda, ciúme, ira, peleja, dissensões, heresias, etc. Tudo isso são as obras da carne, aquilo que satisfaz o nosso ego. Eu preciso abrir mão disso e buscar desenvolver em mim, pelo Espírito Santo, evidentemente, o fruto que o Espírito Santo opera no meu coração. Então, quando isso é desenvolvido em mim, quando eu me torno uma pessoa melhor, quando eu me torno uma pessoa mais parecida com Cristo, uma pessoa que a cada dia mais busca seguir os passos de Cristo na minha vida, aí sim eu estou demonstrando plenitude do Espírito Santo. Aí sim eu estou desenvolvendo isso que Paulo ordena lá em Efésios, esse enchimento do Espírito Santo na minha vida. Porque eu posso fazer muito barulho, eu posso demonstrar todos os dons espirituais e não ter a dignidade de uma mula de Balaão. E aí eu vou ouvir algo que até a mula de Balaão mereceu coisa melhor. Porque até hoje nós nos alegramos, nos admiramos da mula de Balaão. Mas essas pessoas de quem Cristo fala em Mateus 7 vão estar numa posição muito pior, muito inferior à da mula de Balaão. Alguém costuma dizer assim, olha, crente pentecostal precisa fazer barulho, se não fizer barulho está com problema, se não fizer barulho isso e aquilo. Bom, a questão não é fazer barulho ou deixar de fazer barulho. A questão é saber de onde esse barulho vem. Uma lata vazia e uma lata cheia fazem barulho. Às vezes a lata vazia faz até mais barulho. Mas esse mais barulho que ela faz indica que por dentro não tem nada. Então o barulho da lata cheia, quando você bate, ele existe. Mas ele não é só barulho. Quando você escuta, você sabe, aí tem tinta, aí tem óleo, aí tem realmente azeite. Não é só um barulho vazio. Então a questão não é essa, né? Se faz barulho, se não faz, se tem esse dom, se tem aquele dom. Mas se aquilo que é exterior reflete o que está interiormente dentro da pessoa. Mas é muito importante a gente não ver essa reflexão que eu estou fazendo, como eu disse no início, como uma crítica à busca dos dons. Muito pelo contrário. Mas sim um chamado para que nós, como igreja, possamos buscar a plenitude do Espírito Santo realmente. Ou seja, a plenitude
mesmo os dons do Espírito Santo e as qualidades do fruto do Espírito na nossa vida. Assim nós teremos poder e teremos também o caráter de Cristo no mundo. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se, dê essa contribuição que é tão importante para o crescimento do nosso canal. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, com a sua igreja, com a sua célula, com o seu grupo de estudo. Tem um botãozinho aí chamado compartilhar. Quando você clica, você pode compartilhar no Twitter, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e outras redes sociais também. Um forte abraço e eu espero você aqui de novo para outros bate-papos sobre teologia, espiritualidade e vida cristã.